Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria estarmos juntos na nossa transmissão semanal. Essa transmissão, já digo desde o início, ela é gravada devido a compromissos que eu tenho essa noite na minha paróquia, mas eu não gostaria de deixar passar o início do Advento sem a gente conversar, ou seja, sem colocarmos a nossa família espiritual um pouco em sintonia dessa realidade que estamos iniciando. É um tempo em que a Igreja se prepara para o Natal. Veja, é importante a gente primeiro dar uma olhadinha o que é que significa esse tempo do Advento. Historicamente falando, né, já num tempo bastante antigo, a Igreja, principalmente aqui no Ocidente, fixou a data do 25 de dezembro como a data do Natal. Nós sabemos, pelos sermões, né, dos Santos Padres e sermões antigos que chegaram até nós, que uma vez que foi fixada essa data do Natal, a Igreja começou a preparar o Natal. Porque é interessante que a Igreja, ela faz sempre isso. Tem uma grande festa, a gente precisa se preparar. Precisa limpar a casa, por assim dizer, né? E essa preparação da casa é a nossa alma que precisa se preparar. Como preparar os caminhos do Senhor, né? Essa é que é a grande pergunta. Então, para preparar os caminhos de Jesus, claro, São João Batista, né, ele manda endireitar os caminhos, aplainar os vales. Isso quer dizer que nossa alma, nós temos que fazer alguma coisa, temos que mudar por dentro, para que o Senhor venha. E é aí que vem a penitência, etc. Então, nós temos essas 4 semanas, as 4 semanas do Advento, que servem para preparar o Natal. Então, essa é um primeiro, assim, uma coisa bem sucinta, rápida, com relação a essa questão da história. A Igreja costuma fazer isso. Uma grande festa tem um período de preparação. Maior ou menor, mais rígido ou menos rígido. A grande festa da Páscoa é precedida pela grande preparação da Quaresma, que no rito litúrgico tradicional até se estende em muitos aspectos, né? A 50ª, 60ª, 70ª. Então, não é tudo tão rigoroso como a Quaresma, mas já são preparações remotas devido à grandeza e importância da festa da Páscoa. Já a festa do Natal é preparada por essas 4 semanas do Advento, não é? E essa preparação espiritual, ela tem que estar em sintonia com a vinda de Jesus. É por isso que vem o nome desse tempo, Advento, né? Advir quer dizer ele vem, né? Parousia. A palavra grega para Adventus, ela até diz mais, né? O sia é ser, parousia é quando você está, quando está presente, você é uma presença, é a vinda, a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que Deus vem na história, vem na nossa vida, Deus entra na história. Para a gente entender realmente o que é o Advento, a gente precisa entender 2 coisas que são um pouco esquecidas. Primeiro, Deus, na sua infinita majestade, está muito distante de nós. Por quê? Porque embora Deus esteja no coração, no ser de cada coisa, porque Ele é quem sustenta estas coisas no ser, Ele, na sua majestade, não é? Ele realmente não tem comparação com as criaturas. Essa distância entre o Criador e a criatura aumentou assim enormemente com o pecado.
Então, isso quer dizer que Ele, que é a fonte do nosso ser e a razão de ser da nossa felicidade, Deus, tornou-se inalcançável. E aqui é que vem, em primeiríssimo lugar, a experiência do Advento. Aqui já vamos começar a tirar conclusões bem práticas. Veja só, na noite de Natal, o Evangelho que a gente proclama, né? Os anjos vêm para cantar glória a Deus nas alturas, mas esse glória é precedido por uma mensagem. A mensagem é a seguinte: anuncio-vos uma grande alegria que será para todo o povo. Nasceu hoje, em Belém, cidade de Davi, um menino que será para vós um Salvador. Então vejam só, esse puer natus est nobis salvator. Jesus é Salvador. E isto é colocado por Deus, é tão importante, a vinda dele como Salvador, que o próprio nome, Yeshua, quer dizer Deus salva. Se nós quisermos conhecer a intimidade do coração de Jesus, como palpita de amor o coração de Jesus desde o ventre da Virgem Maria, quando ele era lá, né? Estava sendo formado, quando o coração de Jesus já começou a bater no ventre de Maria, ele ali já é Salvador. Ele veio para isso. Jesus veio para nos salvar. Essa realidade é muito importante, por quê? Porque se nós não enxergamos quem é que vai nascer no Natal, é o Salvador, nós não vamos saber viver o Advento. Por quê? Porque você não vai acolher um Salvador se você não vê concretamente, claramente, né, que você está perdido. A liturgia de Natal, né, na Noite Santa, nos diz: um povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Advento, primeiro, a consciência de que nós andamos nas trevas. A consciência de que se eu e você, se nós estamos em estado de graça, se nós temos fé, se nós já recebemos os sacramentos, se Jesus já entrou na nossa vida, isso não é verdade para a maior parte da humanidade. Isso não é verdade para a maior parte da humanidade. A maior parte da humanidade, ela está perdida e não sabe que está perdida. Isso aqui é o mais trágico. Isso é o mais trágico. Veja, na época de Jesus, quando Jesus veio ao mundo, né, havia na cultura, de uma forma geral, daqueles povos que rodeavam o povo judeu, um certo desespero. Enquanto Israel era o povo da esperança, havia um pequeno resto de Israel, como Simeão, né, como Ana, que no templo rezavam e esperavam pela salvação, esperavam pelo Messias, esperavam, né, tinham a esperança de Israel, o pequeno resto. Enquanto Israel tinha ali uma chama, né, de um amor confiante em Deus que esperava, ao redor, nós devemos dizer que Israel era, na verdade, uma grande ilha, porque ao redor havia um mar de desespero. Os gregos, por exemplo, tinham na sua mitologia o mito de Sísifo. O que é o mito de Sísifo? Na mitologia grega, Sísifo é uma pessoa que cometeu um crime horrível e lá no inferno foi condenado a rolar uma grande pedra até o topo de uma montanha. E depois que ele terminava esse grande trabalho, quando ele alcançava sua maior vitória, que a pedra chegava no topo da montanha, ali aconteceu a sua maior derrota, porque a pedra rolava abaixo
e ele tinha que começar tudo de novo. Esse é o desespero humano. Quando você para pensar, o que é que esse mundo pode oferecer a você? Ou seja, nós vemos em nós uma ânsia de felicidade que não é saciada em lugar nenhum e de jeito nenhum. E você começa a ver que você luta. Você luta para viver, para sobreviver, para alcançar a felicidade, mas na verdade quanto mais você vence, né, vem a morte e leva. E o que é pior? O pior é que se não há um Deus Salvador, como é que nós, que vivemos uma vida no egoísmo, na miséria, no vazio, como é que nós vamos alcançar a felicidade? Quem nos salvará? Ou seja, uma das grandes dificuldades de evangelizar o homem atual é exatamente o fato de que as pessoas, de uma forma geral, não se sentem perdidas. E se sentem perdidas, não veem em Deus um Salvador, mas veem alguém que atrapalha a sua felicidade. É por isso que Deus preparou a vinda de Jesus. Tempo do Advento. Tempo do Advento. Uma preparação. Nós somos chamados a viver nessas 4 semanas de Advento aquela preparação de séculos que Deus fez. Desde quando Ele chamou Abraão lá na fé e disse: sai da tua terra e vai onde eu irei te mostrar. Sai do comodismo, né, para buscar algo. E Abraão parte na fé. Primeira coisa, né, Advento é o tempo da esperança. Mas é um edifício, você não vai construir esperança nenhuma se você primeiro não tem fé. Abraão, nosso pai na fé, crê na promessa e por isso espera. Ora, Deus revelou, foi revelando, foi um processo, foi revelando para o povo de Israel que haveria salvação e viria um Salvador. Não estava muito claro que salvação era essa e não estava muito claro, não é, a identidade desse Salvador. O Salvador que virá é o Messias e ele trará a salvação que, por causa das profecias antigas, se imaginava que fosse um mundo, né, um mundo melhor, no sentido de que esse mundo se tornaria uma espécie de terra sem males. Essa é uma das dificuldades de os judeus aceitarem Jesus como o Messias, né? Ou seja, eles dizem: como é possível que Jesus seja o Messias prometido, que Israel espera, se as guerras continuam, as pessoas continuam morrendo, as doenças estão aí? Como é que veio o Salvador? Não é possível que o Salvador venha e a história continue. É que nas profecias de Israel estavam previstas 2 vindas de Cristo, mas não era claro. Não era claro que eram 2 vindas. Uma vinda na humildade e outra vinda final na glória. E assim, na distinção dessas 2 vindas, se criou um intervalo no meio que é o que nós chamamos de tempo da igreja. É o tempo que nós vivemos agora, né? Então, durante séculos, Deus preparou a vinda do Salvador, o Salvador veio, venceu a morte, nos salvou através da cruz, só que agora nós temos um tempo para aplicar esta salvação em nossa vinda, porque quando Ele vier na glória para julgar os vivos e os mortos, nós, então, já fomos
incluídos nessa realidade de salvação. Ou seja, a salvação não é algo passivo. Nós não seremos salvos se não fizermos algo. Como diz Santo Agostinho, né? E é interessante isso porque muita gente diz, fazer algo, você é pelagiano. Se tem alguém que é anti-pelagiano é Santo Agostinho, né? Foi ele quem combateu Pelágio a vida inteira. Ele diz, aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Ele já veio salvar. Jesus veio para salvar. A razão de ser daquela criança nascer é a nossa salvação. Ele nasceu para morrer por nós na cruz. Ele é Salvador desde o primeiro instante da sua concepção. Se nós quisermos conhecer o coração de Jesus, se nós quisermos conhecer a vida íntima de Jesus, nós temos que pensar nele, que desde o instante ele é Salvador, sacerdote e vítima. Desde o primeiro instante. O problema é que esta salvação, né? Este Salvador que nasce, esta salvação que é alcançada no sacrifício da cruz, precisa ser aplicada a nós. E é por isso que ele ressuscita, sobe aos céus e envia o Espírito Santo, para que, movidos pela graça do Espírito Santo, nós o acolhamos. Então, entre estas duas vindas, a primeira vinda de Jesus, lá, no Natal, há 2000 anos atrás, na humildade do presépio, da gruta de Belém, e a outra vinda, a vinda final, a vinda em que ele virá na glória, como juiz, para julgar os vivos e os mortos, entre estas duas vindas de Jesus, existe uma outra, intermediária, que é a vinda dele na nossa vida. Ele precisa vir em nossa vida. Porque nós precisamos agora aplicar aquela salvação que ele nos alcançou, que ele realizou em nossas vidas concretamente. E, portanto, o tempo do Advento é um tempo em que nós devemos refletir sobre as duas vindas, na humildade do presépio e na glória do fim dos tempos, mas com a finalidade básica e fundamental desta vinda intermediária, da vinda dele em nossas vidas e na vida dos nossos irmãos. Jesus nasceu para nós um Salvador. E ele quer que a sua salvação entre em nossas vidas, mas miseravelmente, desgraçadamente, a maior parte da humanidade não recebeu esta notícia. Ou seja, se eu recebi, se você recebeu, demos glória a Deus, porque nós temos fé. Quantas e quantas vezes eu paro assim para admirar, né? Eu estava ontem na Avenida Paulista, lá em São Paulo, vendo aquelas milhares de pessoas andando no domingo à tarde, na Paulista. E eu pensava, meu Deus, o que é que eu fiz para merecer ter fé? Nada. E, no entanto, eu tenho fé. Ver aquelas pessoas, assim, eu não estou julgando ninguém, mas daquilo que é a aparência do vestir, do se comportar, do agir de certas pessoas, você vê claramente o desespero. O desespero de ser feliz aqui, de ser feliz neste mundo. A pessoa vê que ela está escorregando no abismo do nada e ela está desesperada, se agarrando ao que ela conseguiu agarrar de mundo.
Para alguns é a música eletrônica, para outros a droga, para outros o sexo desregrado, para outros a revolta, os protestos políticos, etc, etc. Que visão de conjunto é aquela Avenida Paulista, num domingo à tarde. Visão de conjunto, assim, assustadora. Assustadora. Juntou todo mundo ali e você, então, se dá conta, aquilo que a gente já sabia, mas se dá conta visualmente, visivelmente, Jesus ainda não veio para estas pessoas. É advento. É advento porque ele precisa vir. Claro, ele já veio na carne e já nos salvou. Claro, ele virá na glória para nos julgar, mas agora, nesse momento, ele precisa vir mais intensamente na minha vida, mais profundamente na minha alma, para aumentar a minha fé, afervorar a minha esperança, fazer arder a minha caridade, para que eu cresça e cresça mais. E essa é a missão do advento, crescer nas virtudes teologais. Não é possível que nós amemos Jesus e não o desejemos. Não tenhamos a grande esperança, não sejamos aquelas virgens prudentes que com suas lâmpadas acesas esperam a vinda do esposo. Não é possível que nós o amemos e tenhamos medo da sua vinda. Não é possível que nós o amemos e não desejemos ardentemente a sua vinda. Não é possível que nós o amemos e não nos preparemos ardorosamente, diligentemente para a sua vinda. E ele vem. E, portanto, o que nós estamos celebrando no Advento não é assim um faz de conta. No Natal nós vamos montar um presépio e fazer de conta que Jesus nasceu outra vez. A igreja não faz de conta. A igreja vive o mistério. E o mistério da vinda de Jesus. E se ele vir em sua vida hoje, embora no calendário litúrgico seja ainda Advento, já é Natal para você. Porque nasceu o Salvador no seu coração. Agora Jesus precisa vir na vida de tantas pessoas. E portanto a nossa penitência de Advento, o nosso Maranatá, nosso Vem Senhor, nossa oração, nossas vigílias, né? É típico do Advento fazer vigílias, fazer orações de vigília. Nós precisamos jejuar, fazer vigílias, rezar. São as típicas atividades de preparação do Advento, mas nos darmos conta. Para onde vai este mundo se não está indo para Jesus? Para onde vou eu se eu não estou indo para Jesus? Então, cada uma destas almas precisa ser resgatada e a forma missionária que nós vamos usar para, num apostolado, trazer as pessoas para Jesus, aí você vai pedir a inspiração de Deus, né, e de Nossa Senhora. Mas uma coisa é certa, as pessoas são resgatadas pela nossa oração, pelo nosso jejum, pelos nossos sacrifícios, por nós oferecermos a Deus, né, nossas súplicas. Deus, quando decidiu que iria salvar Santo Agostinho, ele decretou que iria salvar Santo Agostinho através da oração de Santa Mônica. E Santa Mônica ficou 32 anos num advento, esperando a vinda de Jesus em Santo Agostinho, no coração de Santo Agostinho, que Jesus nascesse no presépio do coração de Agostinho.
até que finalmente tolle legge, toma e lê. E ele se converteu. Nós também vivemos um tempo de Advento. Talvez não há época do ano em que a gente se lembre mais da família do que o Natal. Eu não sei se você vai poder estar com a sua família nesse Natal. Mas você pode dar um presente para a sua família nesse Natal. Viver bem o Advento, rezando pelas pessoas que você ama e pelas pessoas que você ainda não ama o suficiente. Eu tenho certeza que na sua família, como na minha, tem muita gente que precisa que Jesus venha. Jesus ainda não nasceu. Para alguns dos meus familiares, Jesus ainda não nasceu. Para algumas das pessoas que eu amo, Jesus ainda não nasceu. Para tanta gente que eu ainda não amo o suficiente. Mas precisaria amar. E, portanto, no tempo do Advento, é importante que nós não vivamos o Advento individualmente, sozinho, involucrado, né, no meu progresso espiritual. Você sabe por que você não está crescendo espiritualmente? Você sabe por que você está desanimado espiritualmente? Você sabe por que é que você não muda espiritualmente, está patinando e não sai do lugar? Vou te dizer, porque você é um egoísta, tolo e quer crescer espiritualmente sozinho. Unos cristianos, nulos cristianos. Um cristão sozinho é cristão nenhum. As suas orações e as suas penitências não somente são para você, são para os outros também. Quanta gente da sua família está arriscada em morrer sem uma confissão, em morrer impenitente. Você já pensou que tragédia você chegar lá no céu, na porta do céu, e chega a dizer: nossa, as pessoas que eu mais amava se perderam. E eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Existe alguma coisa profundamente errada num cristão que não tem esta urgência. Caritas Christi urget nos. O amor de Cristo nos impele. Tem uma urgência, urget nos. É a urgência, e esse tempo de Advento é um tempo em que nós precisamos viver nossas vigílias, jejuns e orações pela vinda de Cristo em nossas almas, mas também nas almas dos outros. E precisamos ser bem apostólicos. Vejam, é um tempo em que as pessoas estão abertas. O tempo do Natal torna os corações mais abertos. As pessoas ficam mais sensíveis. Será que não é o tempo de você aproveitar e convidar? Convidar lá em casa, vamos nos confessar. Vamos preparar o Natal. Vamos preparar a missa de Natal. Vamos dar um presente ao aniversariante. Claro que o Natal não é o aniversário de Jesus, no sentido mundano da palavra. Sim, o Natal é a celebração do nascimento de Jesus, mas de forma mística, de forma real. Mas acontece o seguinte, é que as pessoas muitas vezes são atraídas assim. Quando Jesus pediu para a samaritana, dá-me de beber, é que ele estava querendo se doar a ela. Quando Deus pede que nós doemos algo a Ele, é porque Ele quer se doar a nós. E, portanto, dar algo a Jesus no Natal é porque Ele quer se doar a nós. Então, vamos lá, é tempo do Advento. O que é que você vai dar?
né? O que é que você vai oferecer para o menino Jesus? O meu pároco teve já há alguns anos, ele teve essa ideia de que a coroa do Advento, as 4 velas, no meio tem uma manjedoura vazia, onde vai ser colocado o menino Jesus na noite de Natal. Mas cada paroquiano pega então uma palhinha, ou seja, um raminho, uma planta, né? Tá lá um pote cheio de pequenos raminhos, palhinhas, e quando você faz um propósito de advento, você vai lá, pega daquele potinho e coloca na manjedoura, preparando o bercinho para o menino Jesus, preparando a vinda dele. É uma forma simbólica, né? Para nos recordar o que nós estamos fazendo, preparando a vinda de Jesus. Então, preparar o Natal é verdadeiramente nós nos concentrarmos nesta vinda de Cristo, nesse advento, nessa presença de Cristo. São 3 vindas. A primeira vinda, humilde, na manjedoura, em que ele veio como Salvador. A segunda vinda, na glória definitiva, em que ele virá como Rei Juiz. Mas existe uma outra vinda, uma vinda intermediária, uma vinda invisível e secreta, em que aquilo que Jesus conquistou na cruz e na salvação precisa ser aplicado às nossas vidas. É tempo de advento. Tanta gente espera Jesus e não sabe. Tanta gente precisa desta notícia, precisa encontrá-lo, mas como que faz isso? Bom, primeiro a gente faz colocando o joelho no chão. Jejum, oração, vigílias, para que tantos outros se convertam. E fazendo isso, nós nos converteremos mais ainda. Se você está desanimado, né? Se a sua vida espiritual está em baixa, se você está tomado por tibieza, né? Uma mornidão espiritual, ou se você, pior ainda, estiver tomado de assídia, ou seja, quando você vê o tanto que você tem que mudar, aquilo dá uma tristeza, uma preguiça, uma coisa. Pois bem, é Advento. É Advento. Ele quer vir para você, e a melhor forma que nós temos de que ele venha para nós é levá-lo para os outros. Não é à toa que o tempo de Advento é geralmente precedido ou iniciado com a festa de Santo André. Aquele apóstolo que, quando encontrou Jesus, foi imediatamente convidar Pedro, seu irmão. Santo André era discípulo de João Batista. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus. André segue Jesus, Jesus se volta para ele e diz: o que queres? Mestre, onde moras? Vinde ver. E eles foram e ficaram com ele. Logo em seguida, André, que encontrou Jesus, ou seja, ali foi o advento de Jesus para André, vai logo em seguida convidar Pedro. E essa é a realidade do advento. Nós precisamos estar com Jesus na oração, no jejum e na vigília, para levarmos Jesus aos outros. Preparar o Natal, ajudar as crianças a se confessar, os adolescentes que estão afastados da igreja a se voltar. Procurar, somos pescadores de homens, somos pescadores. Ele virá, Ele quer vir em nossas vidas e na vida de tantos outros. Que Nossa Senhora, que é a grande estrela do Advento, nos inspire. Ela carregou durante 9 meses Jesus no ventre. E enquanto Jesus para o mundo ainda era aquele que viria,
no ventre de Maria, o coração dela palpitava na mesma sintonia do coração do seu filho. Porque no coração dela, ele já tinha vindo. Ele já estava lá. Ele era uma presença, parousia, advento. Que a Virgem da Expectação, Nossa Senhora grávida de Jesus, nos ilumine nesse tempo de advento, faça seus propósitos. Vamos rezar pela vinda de Jesus na vida de tantas pessoas. Então essa é a minha mensagem para você nesse advento. Você que faz parte de nossa família espiritual, né? Nós, a família do site padrepauloricardo.org, família Cristo Nil Preponere, vamos lá. Vamos, joelho no chão, levar todos os que estão afastados de Deus para Jesus. E fazendo isso, levaremos também o nosso coração. Deus abençoe você e um bom e santo advento. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.